Vamos falar sobre conversão de unidades. Primeiro, existem aquelas conversões mais simples. Por exemplo, quando nós temos de quilômetros para metros. Lembre-se que quilômetros, que na verdade é escrito QI, quilômetros. Esse quilo, que é representado pela letra K, significa 1000. Portanto, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Certo? Da mesma maneira, nós temos a conversão de metros para centímetros. Esse Czinho significa que nós dividimos um metro em 100 partes. Portanto, 1 metro é exatamente igual a 100 centímetros. E algo ainda menor do que os centímetros são os milímetros. Lembra que em cada centímetro existem 10 milímetros. Não ficou bom, vamos lá. Vou agradecer os caras pela ajuda se eles querem. Se eles consertaram aqui? Não. Vamos falar sobre a conversão de unidades. Primeiro temos aquelas conversões simples, como por exemplo quando queremos converter de quilômetros para metros. Lembre-se que este casinho que está aqui, que significa quilo, é escrito na verdade QUI, quilômetros. Significa 1000. Portanto, 1 km é a mesma coisa que 1 vezes 1000 metros. Em outras palavras, 1 quilômetro é exatamente igual a 1000 metros. Então, se você for correr e correr 1 quilômetro, você terá corrido 1000 metros. Da mesma maneira, existe a conversão de metro para centímetro. Esse Czinho significa que nós dividimos o metro em 100 partes. Então, se você pegar 1 metro e dividi-lo em 100 partes iguais, você terá 1 centímetro. Você precisa, então, de 100 centímetros para completar 1 metro. Dizemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. A pergunta que eu faço é, qual é a sua altura? Eu quero que você me responda em metros e também em centímetros. Muito bem. Existe uma medida ainda menor e também muito utilizada, que são os milímetros. Quando nós temos 1 centímetro dividido em 10 partes, temos então que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Pega na sua régua, você vai ver lá a medida de 1 centímetro. Se você quebrar em 10 partezinhas bem pequenas, você terá 1 milímetro. Muito bem? E agora vamos prestar atenção nos nomes. Você tem 1 metro. Você quer transformar em milímetro, 1000. Então você está dividindo 1 metro em 1000 partes. Portanto, 1 metro é exatamente igual a 1000 milímetros. Certo? Nós usamos no sistema internacional quilo, que é representado pelo K. A unidade padrão, eu vou colocar aqui sempre em metros, tá? Quilometros. Aí tem simplesmente o metro, o centímetro e o milímetro.
metro, certo? Então, 1 metro, sempre que você passa deste grandão para cá, você vai multiplicar por alguma coisa. 1 quilômetro para o metro, você multiplica por 1000. Se você tem 1 metro e quer passar para centímetro, você multiplica por 100. E se você tem centímetro e quer passar para milímetro, você multiplica por 10. O caminho contrário significa que você vai fazer a divisão. Então, se você tem milímetros e quer passar para centímetros, você divide por 10. Se você tem um número em centímetros e quer passar para metros, você divide por 100. E se você tem uma quantidade em metros e quer passar para quilômetros, você divide por 1000. Vamos praticar esse conhecimento. Eu quero que você me fale quanto é 1.500 metros em quilômetros. Eu quero saber quantos são 10, ou melhor, 10 não. Vamos colocar 25 mil centímetros em quilômetros. E por fim, vamos pensar se nós tivermos 16 milhões e 5 mil milímetros. Nós quisermos passar para quilômetros. E aí? Só para praticarmos o inverso, se você tiver 16,5 quilômetros e quiser passar para milímetros, quanto você terá? Faça para praticar.